Vamos em frente. Como já falamos no início do jornal, o presidente Lula deve sancionar hoje o projeto de lei antifacção, mais uma ação no combate ao crime organizado com inteligência e estratégia. O caminho escolhido pelo governo federal busca desestruturar as organizações criminosas, atingindo a logística e o bolso do crime. Um contraste claro com a receita truculenta que vemos em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde operações policialescas acabam em chacinas que vitimam a população pobre das periferias. No entanto, o texto aprovado no Congresso trazia armadilhas que poderiam criminalizar movimentos sociais. Lula deve vetar essas brechas, mantendo foco nos 6 eixos estratégicos do plano, que incluem a asfixia financeira das gangues e o combate ao tráfico de armas. Bom, para analisar esse novo cenário, eu converso agora com o especialista em segurança pública, o sociólogo Benedito Mariano. Benedito Mariano, seja bem-vindo ao TVT News. Afinal, como esse projeto consegue separar o combate efetivo às milícias da criminalização dos movimentos que lutam por direitos? Muito boa tarde, meu querido amigo. Estava agora há pouco aqui com o Mauro, ouvidor da Polícia Civil, aliás, das polícias de São Paulo, cargo que você exerceu com maestria no passado. Boa tarde, querido. Obrigado. Boa tarde, sempre é um prazer participar do seu programa, do Ernesto. Eu estava acompanhando aqui sua entrevista com o ouvidor Mauro. No final aqui eu quero falar um pouco de algumas questões que concordo que ele levantou. Bom, o presidente Lula sancionou o projeto antifacção. Essa é a notícia que o presidente já sancionou. Eu já disse aqui no seu programa e volto a repetir que o PL antifacção que saiu da Câmara dos Deputados é muito ruim, porque ele desfigurou o projeto original do ex-ministro Lewandowski, que propunha um tipo penal novo dentro da lei de organizações criminosas, que se chamaria facção criminosa. Então, aí, o objetivo era penas mais duras para quem comanda facção criminosa. Bom, o deputado Derrite não foi nessa linha, né? Foi exatamente ao contrário disso, criou tipos penais autônomos da lei de organizações criminosas. Como eu já disse aqui, tipos penais que eu acho que nem ele sabe dizer direito o que quer dizer, né? Domínio social estruturado, favorecimento de domínio estrutural, domínio estrutural, né? E organização criminosa ultraviolenta, né? Evidentemente que num período eleitoral era muito difícil o presidente da República vetar por completo o PL, mesmo, volto a dizer aqui, que a redação final é ruim, né? Por que é ruim? Porque esqueceu o andar de cima, né? Das organizações criminosas, das facções criminosas. Você lembra que, quando esse PL foi ao Senado Federal, o relator do Senado Federal propôs tributar as bets em 15%, o que daria, em média, 30 bilhões de reais a mais para o enfrentamento do crime organizado. A primeira coisa que o relator vetou foi essa novidade importante do relatório do Senado, né? Porque sabemos que nas bets, muitas vezes, se lava dinheiro do crime organizado. Mas o veto do presidente da República foi nesse tipo penal abstrato criado pelo Derrite, que é favorecimento ao domínio social estruturado. Em outras palavras, é uma pena de 12 a 30 anos para as pessoas sem vínculo com o crime organizado, com organizações criminosas. Se a pessoa não tem vínculo com as organizações criminosas e é um PL antifacção, não tem sentido
esse artigo ou esse inciso. Então, foi bem vetado pelo presidente Lula, diminui um pouco. eh, diminui um pouco o que era desastroso no relatório, né? Mas ele ainda continua ruim, porque desfigurou o relatório inicial do governo Lula, do ministro Lewandowski, né? É, esse tipo penal, organização ultraviolenta, nós sabemos que as organizações criminosas, as facções criminosas, quando se infiltram, por exemplo, no mercado financeiro, não utilizam violência. Acabando a Operação Carbono Oculto é um exemplo disso. Uma infiltração do PCC no mercado financeiro, na rede de combustíveis, movimentou bilhões, né, sem que se tivesse a atuação da Polícia Federal, da Receita contra essa infiltração, não teve nenhum tiro, né? Então, o que a gente percebe nesses tipos penais criados pelo Derrite é de que ele quer olhar para o andar de baixo, quer olhar nas periferias, nos morros, mas não quer olhar para a estrutura do crime organizado no andar de cima. Então, poupou o andar de cima, né? Mas sabemos a correlação de força hoje no Congresso Nacional, mas esse veto do presidente é importante porque tira a possibilidade de criminalizar movimentos sociais e populares. Eu disse isso para um dirigente nacional do movimento Sem Terra, né? Esse tipo penal criado pelo Derrite de favorecimento a domínio social estruturado, sem que a pessoa tenha vínculo com as organizações criminosas, abre uma brecha enorme para criminalizar movimentos, né? Então, foi importante o veto. Tem uma outra questão da lei antifacção do relatório aprovado, que é a proibição de presos provisórios votarem, né? Isso vai acabar caindo, porque é só entrar no Supremo Tribunal Federal, qualquer entidade ou partido político derruba isso, porque é totalmente inconstitucional. Então, é um projeto que se salvou algumas coisas, mas, evidentemente, a ideia do Derrite era desfigurar o que foi proposto pelo governo federal. Você lembra que no início queria estabelecer facções terroristas para dialogar com as loucuras que vem sendo feita no mundo inteiro pelo Trump, né? Se passa no PL antifacção que as facções são terroristas, abre brecha para intervenção dos Estados Unidos no Brasil, por exemplo, né? Então, era um projeto que não. Os relatórios do Derrite não tinham como preocupação enfrentar para valer o crime organizado na perspectiva de enfrentamento de cima para baixo. Ele ficou né, no enfrentamento para baixo. Agora vai sair um decreto do governo federal regulamentando essa lei. Eu espero que no decreto consiga deixar mais claro, né, algumas ações que terão a partir do PL ruim, né, aprovado pela Câmara dos Deputados. Muito bem. Doutor Benedito Mariano, o nosso querido Mauro, né, hoje ouvidor das polícias aqui de São Paulo, cargo que você ocupou, como eu disse aqui, com maestria, trouxe essa questão salarial. A gente estava discutindo aqui com um policial militar, um soldado, o cara ganha R$ 4.000 por mês. Se não me engano, é o 26º, São Paulo é o 26º estado no ranking, né? 24º ou 6º no ranking de maus pagadores aos policiais desse país. Como é que você avalia isso, meu querido Benedito Mariano? Não, é um desastre, é um absurdo.
o salário inicial de policiais civis e militares no estado de São Paulo. O estado mais rico da União é um dos piores salários do país. O Mauro tem razão, né? E se o governador tem um aumento insignificante, linear, ele só aumenta a distância entre oficiais e praças, né? Porque não tem que ser aumento linear, tem que aumentar fundamentalmente os salários da base da polícia, né? De praças, de investigadores e escrivães, né? E aumento linear não muda a distância que existe hoje entre os salários de oficiais e praças, e mesmo de oficiais, de delegados de polícia, é muito baixo, também é um dos piores do país, né? Eu sou a favor, já defendi isso, né? É, talvez eu tenha aí uma participação no programa do pré-candidato a governador Haddad, né? Eu sempre defendi um piso estadual para as polícias estaduais, né? E esse piso estadual deve ser uma média dos salários no país. Tem, tem estados que o início é R$ 8.000. O Distrito Federal, se não me engano, o início de salário para a Polícia Civil e Militar é 10, 11 mil reais, né? Para ver a distância que está São Paulo. Então, fazer uma média e ter um piso salarial equivalente à importância da atividade policial. Somado a isso, né, temos que criar um programa no estado de São Paulo de saúde mental para os policiais, civis e militares. A Polícia Civil não tem programa de saúde mental, a PM tem, só atinge 30% do efetivo, né? E o suicídio policial é epidêmico no estado de São Paulo. A população de São Paulo precisa saber que o que mais vitima policiais no estado de São Paulo não é o trabalho policial estrito sensu, é o suicídio policial. E o governo de São Paulo negligencia sobre essa questão de saúde mental dos policiais. Deveria ter programa de saúde mental do início ao fim de carreira dos policiais. Somado a isso, aproveitando, tem que ter um amplo programa estadual de enfrentamento ao feminicídio. É um absurdo os dados de feminicídio no estado de São Paulo e no país, né? Nós vimos aí há pouco tempo um caso absurdo, né, de um tenente-coronel que tirou a vida da sua companheira, um cabo, dentro de casa, né? Essa é a denúncia, ele está preso, ainda vai ser julgado, mas os indícios de que ele cometeu feminicídio são enormes, né? E aí cabe à justiça julgar. Tivemos, essa semana, um policial rodoviário federal tirou a vida da namorada ou ex-namorada com 5 tiros na cabeça, né? Que era comandante da Guarda Civil de Vitória, né? Então, o feminicídio está chegando cada vez mais nas instituições policiais, né? Ora, cabe às polícias garantir segurança à população, inclusive para as mulheres, né? Em especial, né? E aí, quando nós vemos casos cada vez mais noticiados de suicídio envolvendo agentes do Estado, policiais, é extremamente preocupante. Então, nós temos que melhorar o salário dos policiais, ter uma nova atuação da polícia, né, com policiamento de proximidade, comunitário, que chega antes do crime, que dialoga com a população, porque a população da periferia sofre 2 vezes. Sofre com a violência da criminalidade comum e sofre com a violência policial. Então, a vida na periferia ou nas periferias, no estado de São Paulo, é um desafio, né? Então, temos muito o que fazer na área de segurança pública, mas
a valorização dos policiais está dentro desse esforço de criar uma nova segurança pública, democrática, cidadã, antirracista, né? Por que antirracista? Porque os dados da letalidade policial do país atingem de 80% a 90% pobres e negros. Saiu recentemente esses dados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, nós temos que ter uma formação policial, né, que combata, né, esse preconceito histórico que as polícias têm contra pobres e negros. E isso se reflete sistematicamente nos dados da letalidade policial. Muito bem. Benedito Mariano, eu já imaginava que o senhor iria compor, né, o grupo, né, de discussão, grupo de trabalho da campanha do pré-candidato a governador, Fernando Haddad. Eu espero que a gente tenha tempo, aliás, que você tenha tempo para participar aqui do jornal e nos atualizando, porque esse tema é um tema que vai ser muito debatido e a gente tem muito interesse em conversar sobre esse tema com você e a nossa audiência. Forte abraço, obrigado mais uma vez pela visita aqui, querido. Forte abraço, maior prazer participar do seu programa e trazer aqui, quando tivermos aí um pré-projetos para o pré-candidato Haddad, já dialoguei com ele sobre isso, vou ter o maior prazer de vir aqui e apresentar os principais pontos no seu programa. Forte abraço, querido. Muitíssimo obrigado. Vamos lá.